Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um PCDcast. PCDcast com notícias sobre validade por prazo indeterminado do laudo médico. A gente vai falar sobre o IPVA, problemas do CADIM, pessoas sendo cobradas porque os débitos já estão com multa, com juros. Muita atenção, pode ser esse o seu caso, tá? A gente vai falar também sobre os veículos do momento, tanto seminovos, as vendas de seminovos, quanto de veículos 0 quilômetros. A gente vai estar compartilhando com vocês informações aí exclusivas. O Will vai estar compartilhando com vocês, tá? E a gente vai falar, obviamente, sobre a situação das isenções de uma forma geral. Vamos falar também sobre a venda de veículo antes de 4 anos. Muita atenção, sejam muito bem-vindos. Você que está chegando, muito obrigado pela sua audiência. Se você é novo no canal, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Nós aqui do canal do Michael, nós do grupo Somos Todos PCD. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp e Telegram, que você está esperando, faça parte do maior grupo de WhatsApp e Telegram do segmento das pessoas com deficiência. Acesse agora somostodospcd.com. Link também na descrição desse vídeo, tá bom, pessoal? Muito bem, então, Dr. Roberto de Faria, seja bem-vindo, e o Will Araújo. Boa noite, Michael, boa noite, Will, sempre um prazer participar do PCDcast, e hoje eu trouxe uma decisão, como você bem disse, uma decisão favorável aí da pessoa com deficiência para os casos de ICMS de 2 para 4 anos. Maravilha. E aí, Will, beleza? Direto de Sorocaba? Direto de Sorô. Isso aí, boa noite, Michael, boa noite, Roberto Faria. Mais uma vez é um prazer participar aqui com vocês, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o mercado automotivo, né? Como que andam aí as vendas, tanto dos 0 quilômetros quanto dos seminovos, e trazer uma dica aí pro pessoal aí. Maravilha! E é isso aí, pessoal! Vamos começar essa conversa com um assunto muito sério, que é a isenção de IPVA. A isenção de IPVA que tem sido um verdadeiro calvário na vida das pessoas com deficiência, isso em todas as regiões, especialmente por causa do teto. Tem regiões aí que o teto continua de R$70 mil para tudo, para isenção de ICMS e, por conseguinte, também para isenção de IPVA. E o que está acontecendo agora a nível de estado de São Paulo é o seguinte, para você que não está sabendo, né? Os caras mudaram a regra, primeiramente com o governo João Dória, tirou a isenção de 80% das pessoas com deficiência, depois ele voltou atrás, entre aspas, fez a verdadeira virada de mesa, fez com que os 80% potencialmente fossem excluídos através de uma invenção, através do INSS do Estado, que seria o IMESC. Justamente o IMESC que fez avaliações, são inúmeras as pessoas que estão aparecendo ou como não deficientes ou como deficiência leve, e as pessoas estão com muito medo. A maioria das pessoas que buscaram essa isenção estão com medo. E não obstante, a situação de aguardando a análise do fiscal, sem uma previsão clara, pública, sobre até quando os processos de isenção de IPVA serão julgados, analisados pelo governo, nós temos uma outra situação, um cenário onde temos que fazer, obviamente, todos nós, o licenciamento dos nossos carros. E no estado de São Paulo, como muitos outros estados, o licenciamento ficou para o segundo semestre. Então, nesse momento, nós temos o licenciamento já, inclusive, sendo finalizado o prazo do final 1 e 2. E muitas pessoas estão com dificuldades, já que está aparecendo o débito, não só o débito, como multa e juros referente ao ano de 2023. Gente, é o seguinte, em primeiro lugar, para você, independente do final de placa que está nessa situação, saiba que tem como ser suspenso, mudar esse status de suspenso, fazer com que não apareça os débitos e que com isso você possa fazer o licenciamento. A mesma coisa se aplica para as pessoas que estão recebendo, pasmem, cartinha do governo dizendo que seu nome vai para o CADIM por causa desse mesmo débito.
saiba que tem como você fazer com que o valor que está aparecendo seja suspenso e que com isso você possa fazer o seu licenciamento, tá bom? Gente, é fundamental, existem várias informações, o pessoal tem compartilhado aí bastante as suas experiências, isso é muito válido, mas eu sempre falo para você, procure o escritório de isenção de sua confiança, gente. Isso é muito importante, porque tem gente batendo cabeça até tendo dificuldades com o imposto fiscal da sua região. Procure o escritório que cuidou do seu processo de isenção de IPVA. Gente, não dê sorte pro azar, especialmente ao débito, a questão do cadinho, ficar com o nome sujo junto à Secretaria da Fazenda. Tem gente buscando, inclusive, novas isenções, buscando a isenção de ICMS. Esse processo vai ser indeferido, por mais que ele esteja perfeito, ele vai ser indeferido caso existam débitos no sistema. Por isso que é fundamental, procure seu escritório de isenção para você suspender a cobrança de IPVA para que você faça o seu licenciamento. E importante, assim que você suspender, conseguir a suspensão, licenciar o mais rápido possível. Assim como teve gente que inclusive está guardando o resultado para poder pedir a restituição do IPVA, pessoas que pagaram, não deveriam ter pago o IPVA, pagaram no início do ano e já fizeram o seu licenciamento, tá? Então isso é muito importante, fique calmo, não pague com multa, não pague com juros. Mais uma vez, procure escritório de sua confiança ou, Michael, eu não tenho alguém, você pode indicar, a gente tem links aqui na descrição para indicação para os nossos parceiros, você também pode estar entrando em contato conosco, você que está aparecendo o débito de IPVA, você que buscou a isenção, deu entrada na isenção de IPVA e precisa fazer o licenciamento, chama a gente no WhatsApp. A gente tem aqui o WhatsApp DDD e o número na barra, tá? 13981588602. 13 é o DDD, 981588602. E aí eu vou passar agora a palavra para os nossos amigos aí, né? Pois é, vou começar pelo Will. Will, que situação, hein, cara? Você tá sabendo, né, de pessoas aí ou conhecidos que estão passando por essa situação, eventualmente até não só aparecendo o débito de IPVA, mas como também recebendo cobrança por parte do governo? Pois é, né, Michael? Infelizmente, isso aí vem acontecendo, né? Algumas pessoas realmente já estão recebendo a cobrança, né? A gente começou uma época aí que o pessoal já tem que estar licenciando os veículos, né, placa 1 e 2, e infelizmente essas cobranças estão sendo feitas aí, sendo que o pessoal nem conseguiu ainda ter o direito de resposta, né, perante a Secretaria da Fazenda em relação ali ao débito do IPVA, né. Como eu falei já, né, minha opinião realmente o governo tem aí demonstrado até um desrespeito aí com o público PCD. Pois é, e você, doutor Faria? A gente já conversou muito, né, que o IPVA vai dar muito pano para manga, no sentido de dor de cabeça para as pessoas, de elas terem que buscar, inclusive, o seu direito a nível judicial, né, como aconteceu num passado não muito distante, né, Faria? Verdade, Michael. É um verdadeiro, assim, um absurdo, né, o que acontece. Porque o governo tem um sistema que ele identifica que aquele veículo é PCD. Então, eu não estou dizendo que é errado enviar notificações para o CADIM, mas para os veículos da pessoa com deficiência, não precisa, poderia excluir desse rol e sim cobrar, notificar os veículos das pessoas comuns que tem um veículo seu particular, que está com o IPVA atrasado, essas devem ser cobradas porque já transcorreu o prazo do limite de pagamento. Agora, a pessoa é PCD, está lá no sistema que o veículo foi comprado com isenção, que teve o pedido, que está sob análise, ou nem sequer falar em relação ao IPVA estar suspenso. Ele sabe que é PCD, e aí por um erro da Fazenda, ele não colocou que a situação está suspensa. Não precisa encaminhar para o CADIM, eles têm essa informação. Então, é um problema sistêmico que você vai ter que obrigar a pessoa com deficiência a entrar para pedir a suspensão dessa cobrança. Em muitos casos, que nem sequer está constando que fez o pedido. Então, já vi situações. Então, poxa, está lá, né? No sistema está identificando que a pessoa é com deficiência. Não manda para o CADIM, faz um pente fino e verifica a situação de cada caso. Então, se você, como eu estou falando,
você tem aquele rol de taxistas, rol de PCD e rol de veículos particulares das pessoas que não têm a isenção, então manda as notificações só para as pessoas que não têm isenção mesmo, que não faz jus ao benefício. Isso era fácil de resolver. E aí o que eles fazem? Eles colocam tudo na mesma conta e notificam as pessoas que estão com a situação, mesmo que equivocada, como inadimplente, né? É lamentável. Não, perfeito. Pois é, gente. Bem, não só essa situação é uma situação muito complicada, né, que a pessoa do estado de São Paulo tem vivido, como também os fluminenses, né, o pessoal do Rio de Janeiro está passando por uma situação bem complicada e eu vou estar colocando essa situação para vocês em tela. Olha só, agendamento ineficiente para renovação de habilitação PCD. Estou colocando aqui para vocês através do Reclame Aqui. Olha lá, pessoal. Se as políticas públicas, a reclamação dessa pessoa que é de Niterói, né, ali na Grande Rio, o pessoal com dificuldade, ó lá, o agendamento de perícia médica depois de pago o DUDA, que é o documento único de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, em junho de 23, e feito digitais e fotos em posto credenciado, leva quase 6 meses para agendamento, o que intui que este condutor PCD terá que se deslocar sem seu automóvel. Provavelmente a pessoa deve estar falando que deve vender ou deve ter vendido o veículo, ou mesmo não tem aí um veículo PCD, porque isso também se aplica às questões de alteração de primeira CNH especial, né? Olha só essa situação, pessoal. 6 meses para a pessoa com deficiência conseguir a atualização de sua CNH. Isso no estado do Rio de Janeiro. Não bastasse os problemas que o pessoal do Rio está passando quanto à questão do teto do ICMS, que ainda é de 70 mil reais, tanto para ICMS quanto de IPVA, isso mesmo, não tem pagamento proporcional, é o valor integral, só que o carro, se ele ultrapassar, o preço sugerido ultrapassar 70 mil reais, você não tem direito à isenção de IPVA, você não tem direito à isenção de ICMS. A única isenção para veículos automáticos, ou se o veículo já é bem usado e está abaixo de 70 mil reais, nessas condições, para as pessoas com deficiência, ali a gente tem o IPVA nesses casos de carro mais velho, e também a gente tem a isenção de IPI, de 200 veículos até 200 mil reais, isenção total. Um total descaso com a pessoa com deficiência faria lá no Rio de Janeiro, hein? Não só no Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro piora a situação, porque, como você falou, até 70 mil, então muita gente acabou perdendo a isenção pela supervalorização dos veículos. Agora, aqui a situação do agendamento, isso tem acontecido em algumas cidades. Está difícil agendar. E o pior que aí, quando faz a perícia, às vezes o médico vira Jesus Cristo e salva a pessoa, deixa de ser pessoa com deficiência, cura. Né? Vários casos, né? Parece que cura a pessoa. Por isso a importância do laudo ser definitivo. Porque aí você acaba com essa palhaçada de um ano ela é considerada pessoa com deficiência, no outro ano tem que brigar com o médico para mostrar que está nessa condição. Um verdadeiro absurdo que a gente tem visto aí ao longo dos anos. Pois é. E aí, Will, o que você acha de renovar uma habilitação, demorar... a sua habilitação venceu, você só pode renovar ela, vai demorar, né? Só pode em 6 meses, né? Porque é o tempo que está demorando. Ineficiência total, né, do Estado, né? Então a gente vê que às vezes não é só a questão do descaso, né? Às vezes a questão mesmo do despreparo, né, da ineficiência, né? E de algo que não deveria levar tanto tempo, né? Obviamente aqui em várias regiões a gente vê que tem alguns serviços que funcionam, né? Perdão. Na minha região, por exemplo, funciona e tal, o tempo é bem menor, mas o Rio de Janeiro, infelizmente, aí, né, não só nessa questão, como também no teto do ICMS, do IPVA, ele realmente deixa bastante a desejar, né? E aí, do meu ponto de vista, com certeza é uma ineficiência do Estado, né?
Isso é importante, pessoal, que você que é do Rio de Janeiro não baixe a cabeça, tá? É necessário fazer reclamações para a ouvidoria, isso é muito importante, a ouvidoria do Detran, do seu estado, é fundamental isso, e que vocês enchem a caixa postal, todas as redes sociais dos seus deputados de mensagens, pode ser mais do que um deputado, né? Todos os possíveis, para que a pressão, e pelo amor de Deus, o executivo, até porque o legislativo já fez a parte dele quanto a isso, cobrando a mudança do teto de ICMS. Isso é muito importante para atualizar essa situação que tá a gente vai completar 2 anos já sem atualização. Isso é um erro do governo por parte do executivo. Era muito simples isso se resolver. O executivo do estado do Rio é que está com a caneta na mão. Basta homologar, pelo amor de Deus, e fazer com que isso seja alterado e regulamentado por parte da Secretaria da Fazenda do seu estado, tá bom? Gente, virando o assunto, deixa eu falar com vocês sobre uma grande vitória para a pessoa com deficiência. Isso mesmo, pessoas que compraram o seu carro, muita atenção, até o dia 19 de outubro de 2020, a data de fatura da nota fiscal, conseguindo vender o seu carro já, sem precisar esperar 4 anos. Pois é, isso é uma coisa que hoje só pode acontecer no estado de São Paulo, e o doutor Faria tem maiores informações, Faria. Vamos compartilhar aqui em tela já para o pessoal acompanhar essa grande vitória da pessoa com deficiência. Sim, Marco, como você bem disse, são casos que a pessoa comprou até 19 de outubro de 2020. Então, isso já está sacramentado. O que eu estou experimentando, aí teve um caso agora recente, e dependendo do desfecho, né, a gente vai trazer aqui, tomara que dê certo, são aquelas pessoas que compraram depois do dia 19 de outubro de 2020, mas fizeram todo o processo, o pedido, o faturamento antes dessa data. Porém, a nota fiscal saiu depois. E veio na nota a restrição apenas por 2 anos. Então, a gente pintou esse caso agora, e vamos ver como é que o judiciário vai receber esse nosso pedido aí. São veículos que foram na eminência de pouco depois, né? Emitiu a nota dia 23 de outubro, então todo o pedido foi antes do 19, foi na regra antiga, mas vamos ver como é que o judiciário vai entender de veículos adquiridos com nota fiscal expedida depois do dia 19 de outubro, apesar de ter sido solicitado antes. Então, isso é um caso novo aí que pintou, vamos tentar ver como é que o judiciário vai se posicionar. Agora, em relação àqueles veículos adquiridos antes do 19 de outubro, está bem tranquilo. Eu trouxe uma sentença aí que você pode mostrar na tela. É uma sentença que deu tudo, né? A gente faz o pedido de isenção para vender o veículo, para impedir a fazenda de cobrar o imposto, porque vendeu antes de 4 anos, e também para não ser observado o prazo de 4 anos para a aquisição de um novo veículo. Então, esse caso aqui foi da comarca de Praia Grande. A juíza deu todos os pedidos, julgou totalmente procedente, e a pessoa já vendeu, né, lá atrás, porque deu a liminar, e agora vai poder adquirir um veículo, fazer o seu pedido de isenção de ICMS do novo veículo antes de completar os 4 anos. Então, a pessoa está super contente, e eu vou ler um trechinho aqui. Você pode colocar na tela, Michael? Está na tela já. Tá. Então, posto isso, e considerando que mais dos autos consta, julgo procedente o pedido para determinar a Ré, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a retirada da restrição administrativa para a revenda do veículo, bem como se abstenha de tributá-lo com o ICMS. E no item 2, ele determinar a Ré que considere ultrapassado o prazo de 2 anos previsto na legislação vigente na data da aquisição do automóvel indicado, abstendo-se de exigir o transcurso de prazo superior para análise de novo pedido de ICMS com vistas à aquisição de novo veículo isento de ICMS para PCD em nome da autora. Como eu disse, né, em outras palavras, ele permitiu que a pessoa compre o carro antes de completar os 4 anos do veículo anterior.
Numa sentença só, já saiu as duas situações, né, Faria? Exatamente. Claro, a Fazenda vai recorrer, né? Mas ela tem perdido também em grau de recurso. Então, e essa sentença já tem efeito, então ela não vai precisar esperar o julgamento do recurso para adquirir o veículo, não. Então ela vai conseguir comprar o novo veículo sem problema nenhum. Maravilha. E a nível de liminar, a gente está, em média, mais ou menos quanto tempo, Faria, para a pessoa conseguir prosseguir com a venda do seu carro? Hoje, com as ações já estão prontas, né? Assim, as ações são todas iguais, praticamente. Muda só a autora, algum fato, dados do veículo. Então, a gente estava promovendo as ações muito rapidamente. Então, em 10 dias, a pessoa já está podendo vender o carro. Os juízes estão concedendo as liminares já de imediato. Maravilha. Olha aí, pessoal, que notícia maravilhosa. Ela pode se aplicar a você também. Então, muita atenção. Você que é do estado de São Paulo, comprou seu carro no estado de São Paulo, tem a fatura dele, e a fatura da nota fiscal é até o dia 19 de outubro de 2020. Tá? Depois já não dá mais, já vai estar na regra nova. Saiba que você pode vender o seu carro já completado os 2 anos, tá? Se você comprou ele, lembrando, obviamente, né, com IPI e ICMS, ok? O ICMS virou aquela regra para 4 anos. Você já pode vender o seu carro e existe a possibilidade de você, sim, fazer um novo pedido. Eu sei que a maioria das pessoas está preocupada em vender o carro, porque houve uma supervalorização e agora a questão da desvalorização do carro está acontecendo nesse exato momento. Então, quanto antes você vender o carro, até pessoas, meu Deus, pessoas que precisam vender o carro, porque o carro já não faz parte da realidade dela, houve mudança, a crise que a gente passou. Então, a pessoa está desesperada, precisa vender o carro. Então, saiba que sim, você pode, existe essa possibilidade de você vender o seu carro. Entre em contato conosco para orientações se você está nessa situação. Muita atenção aí ao DDD 13 981 58 8602, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos virar aqui o assunto. Gente, importante, né? A gente falar sobre as renovações das isenções. Gente, nós temos aí um veículo que está chegando na praça, né? Mais um veículo para pessoa com deficiência com isenção total. A gente deve falar sobre isso em outros vídeos, né? Eu até acredito que o Will, na próxima semana, traga mais detalhes a respeito do HB20 que vai ter isenção total, porque o preço sugerido dele é até 100 mil reais. Então a gente está começando a ver que está pintando oportunidades, novas oportunidades para as pessoas com deficiência. Então, entenda, você não pode deixar, eu estou aqui analisando, né, a situação, né, e eu vou esperar uma situação melhor para a pessoa com deficiência, porque eu tenho aqui o meu carro, e, enfim, eu estou rodando aqui com ele, tá tudo bem. Óbvio que pessoas que não têm condições de trocar o seu carro, essas pessoas, obviamente, que elas vão ficar com o carro o máximo que elas puderem, né? Lembrando, né, que infelizmente, por causa do tempo de restrições que a gente tem agora, existe o vencimento do seguro do carro, que para a pessoa com deficiência é fundamental. Por isso que a gente não pode parar de lutar para que o tempo de restrição volte a ser como era antes. Tá bom? Para que as pessoas possam trocar de carro a cada 2 anos, ou pelo menos vender o carro com 2 anos e fazer uma nova compra com 3, que é o caso da isenção de IPI. O que é importante ressaltar, gente, é que para a pessoa que está pensando em comprar um carro novo, né, trocar de carro, PCD, ou ainda pessoas que podem ter direito à isenção, pessoas que ficaram sabendo sobre o direito à isenção e não têm certeza se tem ou não direito, e poxa, eu acredito que eu tenha e eu quero ter acesso a esse desconto. Gente, não deixa para a última hora, porque é um processo chato, especialmente quando a gente está falando sobre alterar a CNH para CNH especial. Então, você pode até, uma vez estando preparado ali, dar uma analisada na questão do mercado, né? Pessoas que já estão com seu carro PCD e tudo mais. Mas para quem quer fazer a troca de carro já, porque pode, ou para quem está buscando direito à isenção, você não pode perder tempo,
Porque, hora ou outra, a gente tem que entender que é legislação. Numa canetada, os caras mudam tudo. Por isso que é importante que você garanta já o seu direito o quanto antes. Lembre-se que tem uma questão burocrática, um processo burocrático. Por isso que é fundamental você estar preparado para isso. Tem questão de saber se você tem ou não direito à isenção. Tem a questão de que se você já tem o direito, você já teve o direito, você atualizar os seus exames médicos, os seus relatórios, atualizar ou buscar pela primeira vez o seu laudo médico, alterar a sua CNH para especial ou restaurar a sua CNH para especial, como o Dr. Faria há pouco comentou, de gente sendo curada, né, de sua deficiência permanente, né, entre aspas, através de uma perícia médica. Então não deixa para a última hora. Procura seu escritório de isenção de confiança para poder providenciar essa documentação, para que você não seja pego de surpresa, tá? Ou siga as nossas indicações, né, no link da descrição ou através do nosso WhatsApp, né? Busque a renovação da sua documentação ou a sua primeira isenção. Não deixe para a última hora de jeito nenhum, tá bom? Muito bem, então, gente. Vamos rodar aqui o assunto e eu quero falar com vocês sobre as possibilidades aí de veículos, né, da situação da pessoa com deficiência quanto a carro PCD. Porque quando a gente está falando sobre carro PCD, obviamente que existe todo um mercado, né? Tem que ter carro, né, disponível. E quais são os carros que estão sendo mais vendidos aí? Como é que está a situação do mercado da pessoa com deficiência? E sempre que a gente fala sobre a situação do mercado da pessoa com deficiência, é óbvio que a gente consulta o Will, que é da concessionária digital. Pois é, Will, a palavra é sua, cara. Dá uma orientação pra gente aí sobre o que está acontecendo no mundo das pessoas com deficiência no tocante ao carro PCD. Obrigado, Mike, pelo espaço, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o mercado, né? Tanto de 0 km quanto de seminovos. E para isso eu trouxe aqui um relatório da FenaBrave, que mostra pra gente aí como tem sido aí esses últimos meses, né? E também, em relação ao ano passado, como que está se comportando o mercado automotivo. Então, aqui na parte de 0 km, a gente pode notar aí que do mês passado para esse mês de junho, né? Lembrando sempre que o FenaBrave, ele envia o relatório do mês anterior, tá? Então, esse faturamento aqui, esses números são referentes a junho. Então, ele teve um aumento aí em relação a maio de mais de 11%. Isso, com certeza, teve grande impacto por conta dos benefícios aí que o governo deu, né? Esse incentivo aí de isenção de impostos aí. Em relação ao ano passado, ele também, né, no acumulado do ano geral, tem um aumento aí de mais de 7%. Tá? Então, a gente tem visto o mercado aí de 0 km do ano passado para esse ano, tendo aí um crescimento, né? Então, é uma retomada aí em decorrência do que a gente passou aí por conta do Covid, né? Todas as dificuldades que a gente passou no segmento automotivo durante esse tempo. Então, eu acredito que o mercado daqui para frente tende a se recuperar, né? E se o governo ajudar, né? A gente acredita que, com certeza, isso vai se prolongar aí pelos próximos meses e pelos próximos anos. E aí, o mercado de usados também tem um impacto em relação a isso, né? Esse último mês, o mercado de usados ele teve um impacto negativo, justamente, eu acredito que grande impacto por conta desse incentivo dos novos, que acabou impactando a venda dos usados. Então, teve uma diminuição nas vendas aí dos usados em torno de 7% aí do mês de junho em relação ao mês de maio. Mas no acumulado, ele ainda segue aí com um crescimento aí de mais de 5% aí no acumulado do ano. Então, também demonstrando que o mercado automotivo também de seminovos tem mostrado aí uma recuperação aí, né, em relação ao ano passado. Então, a gente fica otimista, né, para que continue assim o mercado melhorando a cada dia. O que leva a gente a pensar também, né, que isso vai refletir também para o mercado, né, tanto para a venda ali dos novos, né, como você mesmo comentou, vai surgir mais um modelo aí com isenção aí total de PIS/COFINS, né, que é o HB20, que a gente ainda não tem as informações, e também aí dos seminovos também, de repente até sendo um bom momento para que a pessoa ali que está desejando vender o seu usado possa aproveitar esse momento e fazer a venda, né? Lembrando também que o mercado de usados em relação a valores, ele já atingiu aquele topo, né, que estava se valorizando, então
daqui para frente a tendência é os valores cada vez mais diminuindo, né? Porque o mercado ele já está se ajustando, tanto de zero quanto de seminovos. Então a gente consegue notar esse ajuste sendo feito mês a mês. Então, para quem tem interesse aí de vender, é interessante que venda o quanto antes o veículo, né? E aproveitando, deixar a dica para o pessoal aí, acessar o site da concessionária digital, né? cssdigital.com.br. Você pode anunciar o seu veículo lá gratuitamente. Já tem pessoas anunciando, já tem alguns veículos usados lá, que eu pude verificar hoje, inclusive. E você está aí, tem mais um portal aí para você poder anunciar seu veículo gratuitamente, né? Aproveitando aí que já é um público que busca justamente um carro automático, né? Muitas vezes até adaptado. Então, aproveite a ferramenta lá e use gratuitamente. Viu, tá? Então você que faz parte dos nossos grupos, inclusive, de divulgação de carros seminovos, né? Tem muitas pessoas que participam dos nossos grupos de todas as regiões do Brasil e a gente fez, inclusive, um vídeo recente mostrando lá os carros. Use o site da concessionária digital para fazer essa divulgação. Eu vou usar para editar vídeos de seminovos, para a gente estar divulgando aqui no canal, e pode ser o seu veículo que pode estar aparecendo, né, no vídeo. A gente geralmente faz, a gente fez uma vez, foi legal, muita gente gostou de 10 carros, a gente pode fazer talvez de menos, e a gente vai se utilizar da ficha da concessionária digital. Então não perca tempo e vai e já anuncia o seu carro lá no site da concessionária digital, beleza? Muito bem, então, pessoal, virando aqui o assunto, deixa eu fazer um comentário com vocês sobre a pessoa com deficiência auditiva. Gente, pessoa com deficiência auditiva, ela tem passado por grandes dificuldades aí referente à isenção de IPVA, né? Perdão, IPVA também, né, em muitas regiões onde existe a possibilidade. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos uma situação onde a pessoa com deficiência auditiva, então muita atenção, existe no laudo médico lá, que é a parte de deficiência sensorial. Nós ainda não sabemos se teremos resultados positivos a respeito disso, porque eles também avaliam outras coisas, tá bom? Mas tá lá no laudo. Você com a deficiência auditiva prevista em lei, né? Nós temos aí uma lei federal que fala sobre a pessoa com deficiência auditiva, que é aquela pessoa que tem um grau já moderado, a partir de 41 decibéis dentro de uma faixa do audiograma em hertz, tá bom? Então você que é pessoa com deficiência auditiva, que está vendo esse vídeo aqui, lendo os nossos lábios ou lendo a legenda, saiba que sim, você estando nessa situação, você pode sim ter direito à isenção, independente, tá, de você ter uma correção. A legislação, não, diferente da deficiência visual, não fala em correção. Ela fala simplesmente de pessoas que têm uma deficiência a partir de 41 decibéis. Tá? E não se usa porcentagem de problema auditivo, não tem nada disso. É uma deficiência moderada, você sabe muito bem que eu estou falando sobre isso, né? Porque tem o quadro do audiograma lá e comprovada com audiograma. E é importante entender o seguinte, que essa deficiência ela é bilateral, tá? Não é só de um lado do ouvido, não. Infelizmente é assim que é a regra para a pessoa com deficiência. Tem a isenção de IPI para essas pessoas com deficiência. Então é importante que você que está nessa condição, que está com, pelo menos, né, o ouvido, o melhor ouvido, vamos usar essa expressão, o melhor ouvido tem pelo menos 41 decibéis. Essa é o grau, né? E testado ali naquelas frequências, né, que eu tinha aqui aberto, mas eu acho que a partir de 1000 Hz, 2000, as frequências até 3000 Hz, essas pessoas terão direito à isenção de IPI. Em algumas regiões pode sim ter a isenção de IPVA também, tá bom? Então é importante que você entre em contato com o escritório de isenção de sua confiança, o mais próximo de você, através desses canais que eu falei aqui, ou entrar em contato conosco através do nosso contato aqui de WhatsApp, beleza? Virando o assunto, gente, comentando aqui com os nossos amigos, né, que a gente teve uma vitória das pessoas com deficiência a nível de laudo médico com validade indeterminada para as pessoas que têm, né, uma deficiência que é a permanente, tá? Então a gente teve essa situação sendo discutida em Brasília, tá?
E aí eu tenho aí, eu vou colocar para você aparecer em tela essa vitória, né? Porque houve a sanção por parte do governo, tá? Então temos aqui, ó, atestados de deficiência permanente passam a ter validade indeterminada no Distrito Federal. Esse texto ele foi sancionado pela governadora em exercício. Finalmente, né? Celina Leão, do PP, sancionou agora, no dia 17 de julho, lei que estabelece validade indeterminada para laudos médicos que atestam deficiência permanente. Permanente, gente, é a palavra-chave, porque mesmo para as isenções tem que ser deficiência permanente, tá? Então tivemos esse projeto aqui de 2021, de autoria do deputado Yolando Almeida, e nós tivemos aqui em junho desse ano, né, nós tivemos ele aprovado na Câmara Legislativa e agora a sanção já publicada em Diário Oficial. Então, grande vitória das pessoas com deficiência, é para comemorar, que isso se estenda a todos os estados. Eu vejo isso gradualmente acontecendo em todos os estados da federação, tá? Então, isso é uma grande notícia para a pessoa com deficiência, a facilitação, né? Ou melhor, né? Redução da dificuldade para que a pessoa prove o óbvio, que já foi provado em laudos anteriores. Parabéns para as pessoas com deficiência, sim, de todo o Brasil, em especial as pessoas com deficiência do Distrito Federal, porque isso é aquele efeito automático, né? Outros estados acabam se posicionando a respeito disso, inclusive municípios, tá? Para benefícios fiscais e outros tipos de benefício a nível municipal. Então, parabéns pela ação do governo de Brasília, do Distrito Federal. E, por fim, meus amigos, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma notícia maravilhosa. Olha, saiu na Globo que o governo deixou uma nota sobre a suspensão do IPVA. Sim, parece que o IPVA ele vai ser zerado para todos os que fizeram o recadastramento a partir de segunda-feira. Então, vamos vigiar, vamos ver se de fato é isso que vai acontecer e com vocês essa notícia. A lei que garante descontos no IPVA para pessoas com deficiências tem deixado com dúvida e preocupação muita gente que precisa de um carro adaptado. Olha, em 2020, o governo decidiu que só pessoas com problemas considerados severos ou profundos poderiam ser beneficiadas. Aí, no ano seguinte, 2021, o TJ, o Tribunal de Justiça, suspendeu a mudança da regra. Desde então, contribuintes que têm direito à isenção ou ao desconto do IPVA e trocaram o carro para um modelo mais novo, estão sem saber se vão ter que pagar ou não o imposto. A Penha também tem direito ao desconto desde quando perdeu quase todo o movimento do braço esquerdo há mais de 10 anos. Por conta dessa deficiência do meu plexo braquial, eu tenho que dirigir um carro automático, porque eu não mexo meu braço esquerdo, então eu não posso trocar de marcha com a mão direita. A mão direita tem que ficar voltada 100% no volante. Só que no ano passado, o carro da contadora foi roubado. Ela comprou outro e achou que a isenção do IPVA iria continuar, como sempre aconteceu. Para surpresa dela, até agora, a Secretaria da Fazenda e Planejamento não explicou se ela terá ou não direito ao benefício. Para piorar, sem resolver o IPVA, ela não consegue fazer o licenciamento do carro que vence no fim de julho e vai ficar com o documento irregular a partir do mês que vem. A final da placa do meu veículo é 2 e agora até 31 de julho eu tenho que licenciar meu carro. E já consta o débito do IPVA de 22, que é um resíduo, e 23. Só que eu não tenho condições de pagar, porque eu não acho justo, sendo que a lei me ampara, já tem os laudos aprovados, e agora eles têm que dar prioridade para as placas final 1 e 2, né? O Pietro está no espectro autista e precisa fazer tratamento com vários profissionais toda semana. A Irene comprou esse carro no ano passado para dar mais conforto ao filho, sabendo que teria o direito a um bom desconto no IPVA. O transtorno do espectro autista é um dos casos em que é possível conseguir o benefício fiscal do governo do estado. Mesmo com toda a documentação, inclusive os laudos médicos, a Irene não teve resposta nenhuma e está sendo cobrada por um valor que não tem condições de pagar. Estou esperando desde o ano passado, não saiu a isenção do IPVA de 2022. Entrou 2023, também não saiu até agora. Consta atrasado, correndo juros, sendo que eu comprei o carro na isenção, que é no nome do Pietro, que ele tem o direito.
e até agora nada. Tanto a Irene quanto a Penha têm 2 caminhos, mas nenhum deles agrada. Ou arrumam dinheiro para pagar o IPVA do ano passado, mais o IPVA deste ano, mesmo sabendo que tem direito, para depois tentar pedir um reembolso, ou então ficam sem pagar o imposto, aguardando uma resposta do governo, mas a partir dos próximos meses vão ficar com os documentos dos carros irregulares. A Secretaria da Fazenda exige que a pessoa com deficiência faça uma perícia no Instituto, no IMESC, e essa perícia ela é realizada, muitos estão com um grau moderado, têm direito à isenção e eles não analisam, os fiscais da Fazenda não analisam o caso a caso de cada um. E agora, nesse segundo semestre, começa a vir a necessidade de licenciar o veículo, e aí ele vai ficar irregular, ou ele paga o IPVA, que não é justo ele pagar o IPVA. A Penha já decidiu o que fazer. Não vai pagar o IPVA e vai passar a trabalhar de ônibus ou motorista de aplicativo para evitar uma multa. Vou ficar com o meu direito de vir, de dirigir, eu vou estacionar o carro na garagem e não vou andar, né? Já a Irene disse que até pagaria o imposto, mas não tem dinheiro. Ela não sabe o que fazer para manter o tratamento do Pietro, caso não consiga licenciar o carro. Eu dependo muito do carro. Ele faz terapia a semana inteira, de segunda a sexta, 4 horas diária. E assim, a gente já enfrenta assim, bastante problema nessa questão do deficiente, do autismo, né? Porque é muita dificuldade, né, em questão a terapias, acesso, né, o respeito que é complicado. Aí você chega nessa parte que é do governo, poxa, se vem, né, dele já vem assim, como que a gente fica, né? Eu fico bem, tô me sentindo desamparada e preocupada em perder o carro. Claro, e essa não é uma preocupação que ela nem a outra senhora deveriam ter, né? A produção do Bom Dia entrou em contato com a Secretaria da Fazenda e do Planejamento e pediu 2 vezes entrevista com o porta-voz para explicar, enfim, o que está acontecendo nesses casos. Só que a Secretaria recusou os 2 pedidos e mandou uma nota no lugar. A nota diz que as pessoas com deficiência que fizeram o pedido de isenção, mesmo que ainda não tenham passado pela perícia, estão com o IPVA suspenso até que a análise seja concluída. De acordo ainda com a nota, os auditores fiscais dedicados a fazer a análise desses pedidos, os auditores estão empenhados em detectar casos pontuais que possam ter escapado ao controle do sistema que trata das isenções. Isso significa um cuidado especial da equipe para que a legislação seja aplicada igualmente, não sendo correta a alegação de que o trabalho fiscal estaria provocando falhas no processamento. A Secretaria afirma ainda que até o próximo dia 21, as correções deverão ter sido providenciadas e que a partir do dia 24 vai ser possível a realização do licenciamento para os casos afetados. Gente, é isso. Muito obrigado pela audiência. Deixa eu agradecer aqui a participação dos nossos participantes. Will, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Maico, mais uma vez aí pelo espaço aí. Agradecer a todos aí, uma boa noite a todos aí. Fiquem com Deus. E até o próximo. Maravilha. Doutor Faria, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Michael. Só nada mais justo, né, dessa última notícia. Se a deficiência é permanente, o laudo tem que ser permanente. Então, tá de parabéns aí à governadora do Distrito Federal. Um abraço, Will, um abraço aos teus seguidores e até a próxima. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe sua vida abundantemente. Você que chegou até aqui, peço para você, caso não seja inscrito no canal, se inscreve no canal. É rapidinho, fácil, é de graça. Clica aqui embaixo em inscrever-se. Clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Beijo no coração de vocês. A esperança é a âncora da alma. Juntos somos fortes. Somos todos PCD. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!